construído no Largo da Misericórdia, em Alcochete, marca o exato lugar onde, em 1º de junho de 1469, nasceu Sua Mercê Dom Manuel de Beja, que futuramente se tornaria o rei de Portugal durante o período de maior expansão do país, em que Portugal se transformou na maior potência do planeta. Agora, por que Dom Manuel nasceu aqui e não em Lisboa? Isto é que nós vamos contar no nosso vídeo de hoje. No verão de 1347, a peste atingiu a Europa. Trazidos por navios genoveses que haviam escapado ao cerco dos exércitos mongóis à cidade de Cafa, na Crimeia, ratos negros, cujo pelo estava coberto de pulgas, ganharam as ruas e as vielas de Constantinopla. As pulgas estavam infestadas com uma bactéria letal chamada Yersinia pestis. A morte havia chegado. Acredita-se que ela tenha vindo de longe, da Ásia Central, carregada pelos roedores que acompanhavam as caravanas da Rota da Seda. Sua infecção acabou contaminando os soldados tártaros servindo no exército da Horda Dourada, cujas tropas haviam sitiado Cafa. Com o objetivo de minar a resistência dos sitiados, os mongóis catapultavam os cadáveres dos tártaros mortos pela peste para dentro das muralhas da cidade. Enquanto ninguém conseguia decifrar as suas causas, as rotas marítimas encarregaram-se de disseminar os ratos e suas pulgas. Em outubro de 1347, a maldição chega à Sicília, e daí até o 1353, período máximo de sua letalidade, produziu-se a mais terrível pandemia da história humana. No espaço de meses, a peste havia se espalhado por todo o continente. Pessoas morriam aos milhares. A futilidade da medicina de então, as execráveis condições de higiene e o pânico abriram as portas para a hecatombe. Em muitos casos, a morte ocorria em até 3 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas, gânglios e manchas escuras. Daí o nome de peste negra. Seu contágio era fulminante. Estima-se que, entre 1347 e 1353, mais de 50 milhões de europeus tenham morrido devido à peste. 1 em cada 3. Em muitas localidades não sobrou ninguém. As grandes cidades, como Paris e Londres, perderam mais de 60% de sua população. A produção agrícola despencou. A fome e a desnutrição passaram a andar de mãos dadas com a peste. Somando-se as mortes ocorridas antes e durante o período na Ásia, o número pode chegar, segundo alguns historiadores, a quase 200 milhões. Foi a única vez que a população mundial diminuiu. Só no século XVII, 300 anos depois, ela voltaria aos níveis pré-pandemia. Após o pico de incidência, a pandemia abrandou, mas não acabou. Novos surtos iriam assombrar gerações de europeus. Uma grande nova explosão da doença ocorreu em 1400, outra em 1438, e a partir de 1464, Portugal experimentou mais uma leva de mortandade. A peste negra era insensível a condições de riqueza e pobreza. Ricos, pobres, plebeus e nobres, todos eram iguais perante o Apocalipse. Então, com a morte já ceifando gentes em Lisboa,
a corte resolveu mudar-se e escolheu uma vila de pescadores do outro lado do rio Tejo, quem sabe o rio não fosse uma barreira, sem afluxo de navios nem de estrangeiros, chamada Alcochete. Alcochete, além disso, era região de salinas e o sal era sinônimo de pureza. Assim, no dia 1º de junho de 1469, aí nasce Dom Manuel de Beja, filho mais novo de Dom Fernando, o Duque de Viseu. Um homem que a posteridade resolveu apelidar de O Venturoso. Ventura quer dizer sorte. Dom Manuel não tinha a menor chance de chegar ao trono, apesar de neto do rei Dom Duarte. Seu pai Fernando era dos filhos mais novos do rei e teve de contentar-se com o título de Duque de Viseu. O filho mais velho sempre herdava a coroa e Dom Afonso sucedeu a seu pai com o título de Afonso V. Na continuidade, com a morte de Dom Afonso V, seu filho João ascendeu ao trono como rei Dom João II. A linha sucessória deveria seguir seu destino com a passagem do cetro ao filho primogênito de Dom João II, o príncipe Dom Afonso. Essa sucessão, inclusive, teria grande importância nos destinos da Península Ibérica, pois o jovem Afonso casou-se com a infanta Isabel de Aragão, filha dos reis católicos Isabel e Fernando. Seria a união das duas maiores potências da época, Portugal e Castela. Já falamos de Dom João II no vídeo anterior. Ele foi o grande negociador de Tordesilhas e, sob seu reinado, os portugueses estavam vencendo a corrida pelo caminho das Índias e pelo controle do mercado de especiarias. Mas, extremamente centralizador, Dom João promoveu uma verdadeira guerra contra a nobreza e a aristocracia. Sua política interna foi um desastre, culminando com a condenação à morte, acusado de conspirar contra o trono, e num tribunal presidido pelo rei, do poderoso Duque de Bragança. Dom João II havia preparado cuidadosamente sua sucessão e o seu amado filho Afonso para o grande destino do reino. Mas, e é sempre o mais, o destino não colaborou. O jovem Afonso morreu ao cair de um cavalo enquanto cavalgava perto de Santarém. A linha sucessória quebrava-se. Voltando à árvore genealógica, o braço mais próximo era do seu tio, Dom Fernando, o Duque de Viseu. Seu filho mais velho, Dom Diogo, que herdara o título de Duque com a morte do pai em 1470, ainda se aproximara mais da coroa, casando-se com Dona Leonor, irmã de Dom João. Mas Diogo conspirava contra o rei. Um plano seu para assassiná-lo foi descoberto e Dom João fez justiça com as próprias mãos, matando-o com um punhal. Apesar disso, e sem outra alternativa para a sucessão, a escolha de Dom João recaiu no irmão mais novo de Dom Diogo, Dom Manuel, por quem o rei nutria uma certa afeição. É assim que em 1494, Dom João chama Dom Manuel ao palácio. É claro que Dom Manuel foi receoso, haja vista o que havia ocorrido com seu irmão mais velho. Mas Dom João II queria justificar o assassinato de Dom Diogo, arguindo legítima defesa e, para a grande surpresa de Dom Manuel, nomeá-lo herdeiro do trono. Um ano depois, Dom João II falecia. Dom Manuel colocava a coroa de Portugal em sua cabeça num dos momentos mais esplendorosos da história portuguesa. O país havia ganho a corrida pela abertura do caminho marítimo para as Índias, ou seja, iria dominar o mercado das especiarias e, com o apoio do rei às descobertas, tornar-se a maior multinacional da história,
com a sua expansão marítima indo do Brasil à Malásia, ou seja, o mundo conhecido. Lisboa seria o centro comercial do planeta e a metrópole mais importante da Europa. Além disso, determinado, detalhista e inteligente, Dom Manuel I iria deixar sua marca em vários aspectos da vida portuguesa. Sua primeira atitude foi restabelecer os laços com a nobreza, vilipendiada e atacada por Dom João II, ao mesmo tempo que sagazmente mantinha o poder controlador. Como exímio legislador, reordenou todo o arcabouço legislativo do reino, com as suas ordenações manuelinas, cujo âmbito tratava desde a reestruturação administrativa do poder público, a criação da imprensa régia e a reorganização fazendária e geopolítica do país. Era a criação do Estado moderno. Mesmo na questão dos judeus, ao mesmo tempo em que solicitava a instalação da Inquisição em Portugal, e durante seu reinado ocorresse o pogrom de Lisboa em 1506, adotou uma política ambígua na perseguição aos filhos de Israel, permitindo-lhes a alternativa de abjurarem a religião judaica. Foi a origem dos cristãos novos, pejorativamente tratados como marranos ou como cripto-judeus. Entretanto, muitos daqueles que aceitaram a proposta, embora tivessem que trocar seus nomes de família por nomes portugueses e ostentarem publicamente a fé cristã, continuaram secretamente a praticar os seus rituais. Uma história interessante é que, para dar a impressão aos seus vizinhos cristãos que eles realmente haviam abjurado a fé judaica e passado a comer carne de porco, eles preparavam enchidos, ou seja, chouriços e linguiças fake, que nada de carne de porco tinham dentro. Assim, a esses cristãos novos, a cozinha portuguesa deve às saborosas alheiras e farinheiras. Outro grande legado de Dom Manuel foi na arquitetura. Com recursos abundantes, desenvolveu-se a construção de prédios públicos, cujos exemplos mais evidentes foram a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. O estilo utilizado, uma mistura do gótico tardio com a arte luso-mourisca, também chamada de arte mudéjar, refletia com precisão o caldeamento de culturas do mundo português de então, o estilo manuelino. Em março de 1514, um acontecimento veio ilustrar ainda mais a personalidade astuta de Dom Manuel I. Apesar de todo o poderio português, a Santa Sé em Roma ainda detinha uma autoridade que pairava acima dos reinos seculares. A política internacional, o uso da fé, até a capacidade de interferir em certas sucessões reais, pertenciam ao Papa. Interessado em obter concessões em certas jurisdições eclesiásticas em Portugal e em seus domínios, e principalmente para reforçar o direito de posse estabelecido em Tordesilhas, Dom Manuel resolveu enviar a Roma a mais suntuosa embaixada de que se tem notícia na época. Era um séquito exótico de mais de 100 pessoas, entre fidalgos e dignitários ricamente vestidas. Os presentes para o Papa Leão X tinham origem nas terras descobertas pelos portugueses: pedraria, tecidos, joias de imenso valor, um magnífico cavalo persa e até um rinoceronte, que infelizmente não chegou a Roma, morrendo na viagem. Mas o que marcou para sempre o cortejo foi um extraordinário elefante branco, amestrado e adestrado, que se ajoelhou em frente ao pontífice, que o adotaria como mascote pelos anos seguintes. Dom Manuel I morreu em 13 de dezembro de 1521. Um homem de muita sorte. Se você gostou deste vídeo e gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não fez, divulgue, comente, compartilhe,
para que esse canal continue prosseguindo. Muito obrigado e até a próxima.